Aleluia, glória a Deus. Você está animado? Aleluia, muito bom. Graças a Deus. Querido, que alegria, né? Mais uma vez, lembrando na nossa primeira conferência de muitas na América do Norte. Aleluia! Dá um glória a Deus bem alto, querido. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua palavra. Que manhã boa. Obrigada, pastor, pela sua palavra. Então, dando sequência, quero dizer realmente mais uma vez que é um privilégio nós estarmos aqui com vocês. A gente veio do Brasil para ter esse tempo mesmo de comunhão, para criar novos acessos, para manter os acessos que já existem e dizer que nós estamos com os nossos acessos livres para vocês. Amém? Podem contar conosco mesmo lá. Eu queria começar com vocês lendo um texto que está lá em Mateus, no capítulo 8. É uma história bem conhecida, mas eu quero ler com vocês. Mateus 8, a gente vai ler o verso 18 e depois a gente vai pular lá para o 23. Então, Mateus 8, 18, ele diz assim: Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Aí lá no versículo 23 diz assim: Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. E aí Jesus diz: Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? E então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe, queridos, esse texto, eu sei que já é um texto bem conhecido, mas vamos tentar imaginar a gente dentro dessa cena. O vento e a chuva estavam fortes, a tempestade estava forte, a tempestade começou a entrar dentro do barco. Jesus dormindo como um bebê e o barco sendo cheio, as águas enchendo e aquela turbulência, aquele chacoalhar. Eu sei que você já sabe disso, queridos, que Pedro, ele era pescador. Alguns dos discípulos, eles eram pescadores. Quantas vezes eles já estiveram em alto mar antes? Quantas chuvas eles provavelmente já tinham passado antes dentro de um barco? Mas existia alguma coisa tão forte naquela tempestade que mesmo pescadores experientes começaram a pensar: nós vamos morrer, essa tempestade está diferente. E a gente já passou por coisas antes, já passamos dificuldades antes, já passamos por chuvas antes, mas dessa vez nós vamos morrer. E aí, como a gente viu, Jesus dormindo como um bebê, mas eles resolvem pensar: rapaz, já que a gente vai morrer, vamos falar com o mestre? Já que a gente vai morrer, vamos perguntar se ele não está se importando, se ele está achando que está tudo bem a gente morrer mesmo, ou se ele não quer fazer alguma coisa. E aí eles vão, e eles, a Bíblia diz, não diz que eles vão lá e: mestre, desculpa aí incomodar você. Eles estavam desesperados, e a Bíblia diz que eles chegam clamando: Jesus! Você não está se importando. Nós vamos morrer. E você está dormindo. Eu pensei que você era o meu mestre. Eu pensei que você me amava. Eu pensei que você tinha me escolhido. Mas enquanto eu estou aqui morrendo, você está dormindo. Eu estou parafraseando, você já percebeu. Mas imagina, gente, eles estavam com muito medo. Eu não acho que eles foram tão educados como às vezes você vai acordar alguém, né? Olha, desculpa. Não, eles estavam desesperados. E aí o texto diz uma coisa que me chama muita atenção. Porque na hora que eles perguntam ao Senhor: você não está se importando que nós vamos morrer? Existe uma tempestade, acorda. Jesus não acordou e disse assim: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, o que nós vamos fazer? Ou, gente, vocês vão morrer. Não, eu não vou deixar
Onda feia, vai embora. Como se eles fossem crianças com medo de bicho-papão. Jesus, imediatamente, ao momento que ele acordou, a primeira coisa que ele foi fazer não foi resolver o problema. Jesus olhou para eles e disse assim, ok, entendi, mas por que vocês estão com medo? E tem uma tradução que essa parte que diz, homens de pequena fé, era uma pergunta. Por que vocês não têm fé? Então, o que chocou Jesus não foi o tamanho das ondas. O que chocou Jesus não foi, meu Deus, meus discípulos vão morrer. Pobres discípulos, coitados, deixa eu resolver, deixa eu me interpor entre essa tempestade e eles, deixa eu resolver essa parada, deixa eu resolver a situação. Não, eles olham e falam assim, ok, mas por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E aí os discípulos, não, Jesus, a pergunta aqui é, por que você não está com medo? Como você consegue dormir? Como você consegue dormir no meio desse caos? Jesus não fez uma pergunta irônica nem sarcástica, querido. Não foi uma pergunta assim, por que vocês estão com medo? Uma ondinha dessa de nada. Não, Jesus não estava tentando distrair os discípulos. Como às vezes a gente faz com as crianças, né? Essa aranha é grande, mas eu já vi algumas, eu não sou mãe ainda, né, mas eu já vi algumas mães me contarem que elas têm muito medo, assim, de barata, aranha. Mas quando elas viraram mães, é aquela coisa assim, por dentro, aquele medo da aranha, mais por fora. Não, filho, a mamãe vai matar, essa aranha não vai fazer nada. Não foi isso que Jesus estava fazendo, fingindo. Porque vocês estão com medo, fica aí que eu vou tentar resolver por vocês. Não, foi uma pergunta real. Foi uma pergunta legítima. Foi mais ou menos assim, presta atenção. Há quanto tempo vocês já estão comigo? Há quanto tempo vocês têm aprendido sobre fé? Há quanto tempo eu já lhes ensinei sobre o poder e autoridade que vocês têm no meu nome? Eu não estou entendendo. Por que vocês estão com medo? Eu não estou entendendo. Há quanto tempo eu estou ensinando vocês sobre isso e vocês olham para uma tempestade dessas e vocês não têm fé? Jesus não queria resolver a parada. Jesus queria resolver a parada do coração dos discípulos. Porque se ele pudesse resolver o coração dos discípulos, os discípulos entenderiam que eles mesmos poderiam resolver o que estava do lado de fora. Então, quando Jesus pergunta, eu pensei que vocês poderiam dormir também. Por que você... eu acho que Jesus talvez poderia ter perguntado, gente, resolve e vem dormir também. A gente vai ter um dia longo amanhã. É por isso que eu estou dormindo. Porque eu sei o que eu tenho para fazer amanhã e é por isso que eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Lá na Bíblia diz, você já sabe disso, versículo base para toda verbiano. Fé vem por... E ouvir o quê? Fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nós começamos a ler nesse texto lá no versículo 18. E no versículo 18 diz que, quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. E aí eu pulei para o versículo 23, porque antes dele entrar, alguém pegou para falar com Jesus, mas na sequência Jesus já entrou no barco. Ou seja, se Jesus disse, olha, eu estou ordenando, vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus não disse, entra no barco e me levem, porque eu vou para o outro lado do mar. Jesus disse, nós iremos chegar para o outro lado do mar. Isso deveria ser o suficiente para aqueles discípulos saberem que naquele mar eles não morreriam, porque Jesus disse, nós precisamos chegar para o outro lado. E o outro lado não tem como chegar morto, senão eles não chegam. Então, era uma palavra que Jesus lançou que era suficiente para eles pensarem, não, Jesus disse que eu chegaria do outro lado, então aqui eu não vou morrer. O que Jesus disse para você, querido? Mas é porque foi só uma palavra, mas foi há tanto tempo, mas já se cumpriu.
integralmente, entrar no barco e estar no meio do mar não é suficiente. Tem que chegar do outro lado. O que Jesus te disse, o que as circunstâncias estão fazendo você pensar em desistir, querido? Por que você tem medo? Por que você não tem fé? Ele disse uma palavra, mas aquela palavra era o suficiente. Ele não precisava dizer o tempo todo da viagem. Ei, ó, vamos lá, vou te ajudar. A gente vai chegar do outro lado. A gente vai chegar do outro lado. Não, ó, a gente vai chegar do outro lado, dá licença que agora eu vou dormir. Aleluia. Aleluia. Ele ordenou que eles chegariam do outro lado. Deus não quer, querido, que você pare antes de você chegar do outro lado. Quais são as ondas que têm se levantado? Qual é o nome da sua tempestade? O que tem dito para você que você vai naufragar antes de alcançar? O que tem dito para você que você vai falhar e não vai conseguir? O quê? Assim, para de incomodar o mestre. Para de achar que ele não se importa. Se ele não se importasse, ele não tinha dito, ei, vamos comigo nesse barco. Ele chamou você para dentro do barco. E ele te disse, nós vamos chegar lá. Aonde é o lá para você? Cada um aqui tem o seu lá, não é verdade? A margem do outro lado para cada um é num lugar diferente. E não somente geograficamente falando, embora aqui tem muitos lás mesmo. Mas existem coisas, sonhos, desejos no seu coração que você sabe porque você sabe que não foram sonhos. É o meu sonho de criança. Não é amor a uma causa. Não é uma causa, é um chamado, é uma voz que te disse, você vai chegar aqui, você vai chegar ali, você vai fazer isso, você vai completar aquilo, e enquanto isso não aconteceu, pode levantar a tempestade que for, não tenha medo. Ele não nos deu espírito de medo. Aleluia. Ele te transportou do império das trevas, ele já deu jeito naquilo que ninguém poderia dar, que era a nossa morte espiritual. Ele já venceu a morte no nosso lugar. Do que nós temos medo? Medo de morrer? Medo de naufragar? Você não vai naufragar, querido. O seu barco não vai a pique, porque Jesus está no barco além de tudo. Como é que eles poderiam pensar que aquele barco ia afundar? Com Jesus dentro do barco, isso que é uma outra coisa impressionante. Se eles não tivessem fé no que Jesus disse, eles precisariam pelo menos saber que se Jesus estava no barco, não, ele está no barco, o negócio não vai afundar não. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui no que eu ia dizer. Às vezes a gente é tentado em ler a Bíblia e querer se colocar na posição daquelas pessoas que estavam recebendo de Jesus. Quando Jesus nos chamou para nos vermos e sermos como Ele era na terra. Ele estava ensinando para os discípulos assim, olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui para acalmar essa tempestade, então, por favor, vocês precisam aprender rápido que vocês são os caladores de tempestade. Vocês precisam aprender rápido que enquanto vocês estiverem no barco, vai ficar tudo bem, porque eu não vou estar mais, mas vocês vão estar. Vocês vão precisar cumprir. Mas às vezes não, às vezes a gente quer se ver como o cego de Jericó. Sangue de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus está dizendo, ei, seja você aquele que diz, levanta e anda. Eu gosto muito de andar de avião e eu não sei o porquê. Sempre tem alguém do meu lado que é a primeira vez que está andando de avião. E aquelas pessoas nervosas que tremem, que fazem um monte de pergunta. Com medo. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo e é muito interessante a reação das pessoas. Ai, meu Deus, é minha primeira vez, não sei o quê. E aquele medo, eu fico calma. Eu tô nesse avião. Esse avião não vai cair. Eu lembro que uma vez uma menina olhou e falou assim, eu falei, porque eu tenho umas coisas para resolver lá. Deus já me falou que vai acontecer, então eu já sei que vai acontecer. Aqui não dá para morrer, eu tenho que completar. Tem que cumprir o que Deus me falou.
Raquel, mas isso é muita confiança, isso é muita ousadia, não por causa de quem eu sou, mas por causa daquele que disse, ei, você vai para lá, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer desse jeito, eu não vou naufragar, eu não vou morrer. E eu não estou dizendo só fisicamente, queridos. Eu estou falando em falhas humanas, em falhas de processos abortados. Nós não somos esses. Nós não somos do que retrocedem, a Bíblia diz. E o que é retroceder? É medo. Nós não temos medo. Olha para o seu irmão e fala, você não tem medo. O medo ativa, queridos, o medo ativa aquilo que você teme. Eu quero ler só mais um texto com você. Lá em Marcos 5, 22. Querido, mais uma coisa, a consciência da presença na sua vida. O ponto principal é esse, a consciência da presença é o suficiente para você saber que seu barco não vai afundar. A palavra que ele te liberou e de que ele está com você é o suficiente para você saber. Quantas ministrações nós ouvimos de que nós estamos nele? Então, se você não crê no que ele te disse, do que vai acontecer no seu chamado, no seu futuro, se lembre pelo menos, não, mas eu estou nele. O diabo falou, não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, mas eu estou nele. Mas tenta não se agarrar, entenda esse só nisso. Tenta se lembrar que não é só porque você está nele, mas é porque ele também disse. Aleluia. Amém? Então, medita nessas promessas, abre em Marcos 5, 22. Vou ler bem rapidinho essa passagem. Marcos 5, 22. Aconteceu uma história. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou, repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E aí, no decorrer, você já sabe o que aconteceu, Jesus estava indo com ele, aconteceu o episódio da mulher do fluxo de sangue, mas aí, vai comigo para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Às vezes, a gente lê a Bíblia num tom que a gente imagina na nossa mente, né? E aí a Bíblia não coloca o tom, não coloca muitas palavras. E aí a gente pensa que Jesus disse assim, olha, o pessoal chegou e disse, Jairo, não incomoda mais Jesus não, sua filha morreu, infelizmente, olha, meus sentimentos, meus pêsames. Só que quando Jesus ouviu isso, a gente pensa que Jesus fez assim, Jairo, não fica com medo, não, vai ficar tudo bem, vai estar tudo bem, tá bom? Eu prometo, vai ficar bem, vai passar. Porque às vezes é isso que a gente quer ouvir. Não. Ah, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu só quero um cafuné. Minha filha morreu. Será que você pode me dar um cafuné? Será que você pode passar a mão na minha cabeça e dizer, vai passar? Mas sabe como... quando você entende a história de Jesus e como Jesus se movia, eu consigo imaginar Jesus fazendo mais ou menos assim. Quando Jesus ouviu o que estava chegando no ouvido de Jairo, lembra? A fé vem por ouvir. E a incredulidade vem por ouvir. Quando Jesus ouviu aquilo, ele reconheceu o código daquelas palavras. Ele reconheceu o que aquelas palavras poderiam produzir no coração de Jairo. E Jesus se interpôs entre as palavras e Jairo como uma faca tramontina, de corte rápido, e quando as palavras iam chegar no ouvido de Jairo para cair no coração dele, Jesus fez, não temas! Não temas. Sabe, queridos, às vezes o que a gente está precisando é somente de um grito. De alguém que tem ousadia, que não vai passar a mão na nossa cabeça, mas vai dizer, não tenha medo. E nós precisamos ser essas pessoas, queridos, que além de não temer,
Vamos ser rápidas em não permitir que Satanás coloque essas palavras que podem cair no coração e gerar dúvida e gerar medo. Nós somos aqueles que combatemos o medo. Então, quando o medo bate na porta, se coloque na frente do medo e diz: eu não tenho medo. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Jesus sabia o que aquelas palavras poderiam cair no coração de Jairo e produzir, então ele foi rápido em dizer: Jairo, você não precisa disso, deixa comigo, não ouve essas palavras, não tenha medo, não deixe o medo produzir em você o resultado que você não quer. E foi por isso que quando Jesus chegou na casa daquele homem, no final do texto, ele pôde dizer: fica tranquilo porque a menina dorme. A menina dorme. Por quê? Porque Jairo não teve medo. Porque Jairo não permitiu que aquelas palavras caíssem no coração dele e lançassem: oh, minha filha morreu. Não. Não deu tempo. Não deu tempo de Jairo falar contra aquilo que ele estava crendo. Ele saiu de casa com o propósito: eu vou buscar a salvação para minha filha. E ele voltou para casa com aquela resposta. E sua filha realmente estava dormindo. Por que nós temos medo? Por que nós não temos fé? Quantas histórias você já teve com o Senhor e quantas vezes Ele deixou você na mão? A presença de Jesus foi a certeza e a segurança de que Jairo não precisava temer. Olha para o seu irmão, bota o dedinho e diga para ele: não temas. Agora sim, qual é o tom que você vai dizer? É uma ordem, é uma ordem. Não temas. Não é uma sugestão. O medo ativa aquilo que você está temendo, querido. Então, o não temas não é uma sugestão. Não temas não é um consolo. Não temas não é um carinho, um agradinho, uma massagem no ego. Não temas é uma ordem. Não temas. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Que tempestade do inferno é essa que está se interpondo entre a palavra do Senhor e o destino final na sua vida? O que você vai fazer com isso? Ah, mas só eu passo por isso. O Senhor se esqueceu só de mim. Me botou no barco. Hey. Me chamou para o barco. Me fez sair da minha terra, da minha parentela, me botou nesse barco e agora está me deixando aqui para morrer. Ei, qual é a diferença do povo no deserto que disse que o Senhor os livrou do povo do Egito para que deixassem eles morrer lá no meio do deserto? É a mesma confissão, é o mesmo pensamento medíocre. Por que que Deus ia tirar do Egito para matar no deserto? Para que Deus ia tirar de uma margem quando a multidão sufocando, a multidão apertando para matar no meio do mar? Qual é o sentido? Mas às vezes a nossa falta de fé faz a gente não enxergar o outro lado. A nossa falta de visão faz a gente não enxergar Canaã como terra prometida. E aí a gente está no meio da circunstância pensando que ali é o nosso fim. Eu não sei você, mas eu acredito muito naquela canção que a gente canta. O final é bem melhor que o começo. Por quê? Porque final é Canaã, o começo era Egito. Para de olhar para trás e dizer, lá que era melhor. Lá que estava bom. Por que foi que Deus me tirou de lá? Por que que Deus me fez fazer isso? Por que que Deus mandou eu tomar essa decisão? Você já tomou, você já obedeceu. Celebra o que está por vir. Se você voltar, você vai morrer no deserto. Porque foi isso que aconteceu com os murmuradores que não creram na visão que Deus deu sobre Canaã. Se você voltar, você vai morrer. Entenda esse voltar como várias... aquilo que se encaixar para você. Aqui falar em voltar tem muitos significados parecidos, né? O medo é uma prisão, querido. O medo te trava. O medo faz você ficar calado, sentado, reprimido, pensando, murmurando. Eu lembro quando eu mudei para Campina Grande, eu passei por várias pressões, várias coisas.
Não vou contar minha história, mas eu lembro que teve um dia que eu estava chorando. Eu nunca tinha chorado desse jeito. Eu estava chorando de urrar. Eu estava urrando. Eu nem sabia que eu tinha tanta força, assim, para chorar. E eu me lembro que eu caída, assim, na sala. Eu morava sozinha nesse período. E eu me levantei e eu falei assim, Senhor, sabe de uma coisa? Você me disse para vir para Campina Grande. E eu vim. Mas você até agora não me disse para voltar. Eu ainda não era casada. Até agora você não me disse para voltar. Então, enquanto você me disse só a palavra da ida, eu me seguro nessa palavra, eu permaneço nessa palavra, confio na sua graça e avanço. Porque, queridos, enquanto Deus não fala, para, larga, volta, solta, não vai acontecer, mudou o plano, você permanece com a palavra, você não precisa que Ele fique te dizendo o tempo todo, você não é criança, você não precisa de carinho na cabecinha, você não precisa de massagem no ego, você já tem a palavra. E, além da palavra específica que Ele te deu, você tem a palavra, que fala sobre o caráter, que fala sobre como Ele é. Que a Bíblia diz que se você ler todo dia, sua fé vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. E aí você vai enxergar. Queridos, Jesus suportou a morte de cruz, porque a palavra diz que no meio do sofrimento, Ele via o fruto do seu penoso trabalho e se alegrava. Tá pesado? Tá difícil? Tá penoso? Então começa a olhar o fruto, começa a olhar o resultado, começa a se alegrar, querido. O preço alto de verdade, Ele já pagou. Ah, Raquel, mas é porque você não sabe o preço que eu estou pagando. Não, não sei. Às vezes as suas renúncias custam preço para você. Às vezes, ficar longe da família, às vezes coisas que você queria um resultado mais imediato, e aí você pensa, estão lutando contra o meu ministério, não estão, querido. Você se posiciona, fica firme, confia e descansa que existe uma palavra que já foi liberada. Vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Até hoje não houve alguma coisa escrita nessa palavra, dita pela boca do Senhor, que não aconteceu. Não aconteceu desejos da carne, desejos da alma, sonhos humanos. Isso Deus não tem obrigação de fazer acontecer, embora Ele possa fazer para satisfazer o desejo do nosso coração. Mas a palavra dEle, os sonhos dEle, o propósito dEle, o que foi plantado como uma semente no seu coração, não tem como não florescer se você não regar com a palavra da fé e ações de graças. Aleluia! A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Busca andar mais no amor. Busca entender mais o amor. Leia mais. Ontem, o pastor Mark Henkin estava vendendo um livro, até a gente ganhou. Eu quero tentar ler o máximo de vezes possível, porque ele disse que é o 1 Coríntios 13 em mais de 10 versões, né? Eu preciso crescer no amor, porque se eu crescer no amor, eu não tenho medo, eu tenho ousadia, eu vou além, eu cumpro o propósito do Senhor de acordo com a forma como Ele deseja, como Ele espera, eu cumpro o propósito. O problema é que, às vezes, será que está faltando amor e é por isso que o medo está encontrando espaço? A fé atua pelo amor, querido. E aí não há espaço para o medo. Olha para o seu irmão e fala, não temas, crê somente. Eu vou compartilhar bem rápido com vocês. Um dia a gente estava numa reunião e a gente estava num momento de oração e eu tive como um vislumbre. Eu até compartilhei na oportunidade dessa reunião uma visão que eu tive e eu sinto que eu deveria compartilhar com vocês. Eu estava orando e eu vi o globo. E eu vi como, sabe quando a gente está vendo o globo assim de fora, que as nuvens, você consegue ver as nuvens, aquela imagem do globo de nuvens, né? E por algum momento, assim, segundos, você sabe como que é esses vislumbres, né? Eles são segundos. Então, por alguns segundos, quando eu vi essas nuvens se movendo, eu pensei, eu acredito que o Senhor está querendo falar comigo sobre o movimento do Espírito, a onda do Espírito, mas rapidamente caiu no meu coração que aquele vento, na verdade, estava empurrando as nuvens para fora. E aí eu pensei, Senhor, peraí, pelo que eu estou entendendo, essas nuvens são a igreja.
Que vento é esse que está empurrando as nuvens? E o Senhor disse para mim, o medo está tentando fazer a igreja recuar. O medo está sendo soprado e espalhado pelo diabo, pelas pessoas usadas pelo diabo, tentando afrontar, confrontar, botar a igreja contra a parede, ganhar território, ganhar espaço. E eu disse, Senhor, mas as nuvens estão recuando mesmo, o vento está levando. E o Senhor disse para mim, a minha igreja precisa entender que ela precisa aprender a resistir ao diabo. E não deixar os ventos e as nuvens ficarem, lutarem, não lutar contra o diabo, persistirem, perseverarem. E na mesma hora, quando eu ouvi essa frase, né, resistir ao diabo, eu busquei o versículo na minha mente. Você sabe esse versículo? Resistir ao diabo. Mas o que vem antes de resistir ao diabo? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E eu entendi o Senhor me dizendo, Raquel, a igreja precisa de uma vez por todas aprender a se submeter à minha palavra. De uma vez por todas acreditar no que eu disse. Ficar firme com aquilo que eu disse. Ficar firme com a minha palavra. E assim ela vai resistir às pressões do diabo. E assim ele vai fugir. E a igreja vai tomar o espaço que é dela por herança. Queridos, a gente precisa, como igreja, como corpo de Cristo, parar de ter medo das vozes do mundo. Existem muitas vozes, mas como o pastor Janduí falou, nós conhecemos a voz do nosso pastor e é sobre ela que nós nos avançamos. O mundo está querendo fazer a igreja se calar, o mundo está querendo fazer a igreja se ver fraca, o mundo está querendo dizer que nós não amamos porque nós não amamos o amor de qualquer maneira. E às vezes, como igreja, nós temos medo de falar sobre prosperidade, nós temos medo de falar sobre amor, nós temos medo de falar sobre o casamento. Por quê? Porque eu não sei quem está ouvindo e essa pessoa pode se ofender. Isso não é amor. Isso é medo. Isso é falta de ousadia. Isso é temer pela própria vida. Isso é temer pela igreja como um lugar físico, como instituição. Isso é ter medo do que os homens podem fazer para querer calar a nossa voz. Nós não temos medo. Nós não vamos aceitar as imposições do mundo. Nós temos uma palavra e nós vamos ser fiéis ao que ela diz. Eu estava lendo o livro de Ezequiel recentemente e o Senhor falava para Ezequiel, olha Ezequiel, aquilo que eu vou colocar você para falar vai ser contra o povo. Mas sabe de uma coisa, Ezequiel? Se você falar e eles se arrependerem, bom. Se você falar e eles não fazerem e morrerem, a conta é com eles. Mas, se você não falar e eles morrerem, a conta vai para você. Mas, às vezes, a gente só quer falar o que a gente quer falar, o que vai agradar, o que as pessoas querem ouvir. Igreja, não tenha medo, pregue a palavra, pregue a palavra. Não deixe o mundo dizer que nós não amamos. Nós somos filhos do verdadeiro amor. Nós conhecemos o amor. Como é que o mundo vai nos ensinar a amar se nós somos filhos do amor? E o verdadeiro amor, querido, lança fora todo medo. Então, se eu prego o amor, independente do que as pessoas vão pensar, independente do meu ego, independente se eu vou ter like, independente se eu vou ter curtida. Chega de um evangelho superficial. Chega de pensar, eu preciso de status para que mais pessoas possam me ver e assim o evangelho ser conhecido. Isso é ego. Nós não estamos aqui para pregar o que nós queremos, nem o que o povo quer ouvir. Nós estamos aqui para pregar a verdade, avançar com a palavra. E assim nos sujeitarmos a Deus. E assim nós resistimos o diabo. E assim o diabo foge. O pastor já até leu o versículo que eu ia ler. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. O inferno que cale a sua boca grande, porque eu vou confessar a palavra. Eu digo que ele tem que ceder, eu digo que ele tem que recuar, eu digo tempestade, se cale. Você é da fé, querido? Você é do amor, querido?
Então abre a sua boca com ousadia. Porque os discípulos, quando eles estavam apanhando, sendo perseguidos, eles não chegavam em casa, você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo, não. Eles estão perseguindo a gente, eles estão batendo a gente. Eu quase morri. Oh, melhor a gente ir depois, não vamos hoje, não. Não, querido, sabe o que eles disseram? Olha, é o seguinte, pessoal, vamos lá, vou compartilhar o que aconteceu essa semana. A gente foi pregar, mas a gente apanhou, foi perseguido. É o quê? Como diria na Paraíba, que eu já sou super paraibana. É o quê, homem? Senhor! Senhor, olha o que esses homens estão querendo fazer. Olha o que o diabo está querendo fazer através desses homens. Estão querendo nos calar, estão querendo nos bater. Senhor, sabe como que é? A gente vai ficar com um pouco de medo. Então faz o seguinte, nos dê mais ousadia, nos dê mais intrepidez, porque nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Olha para as ameaças dele, Senhor. Olha para as ameaças dele e mede. O tanto de ameaça, o tanto da nossa fé. O tanto da ameaça, o tanto da nossa fé. Não vai dar. Então nos dê mais ousadia. Fez um cálculo rápido ali. Se você estiver fazendo um cálculo rápido do que você está passando, talvez você esteja pensando a mesma coisa. Calculando aqui. Essa perseguição, esse não, essa porta que fechou, essa pessoa que está falando mal do meu ministério, esse mantenedor que parou. Essa voz que diz que eu não vou conseguir, essa voz que fica dizendo que ninguém me dá carinho, ninguém me dá atenção, ninguém faz massagem no meu ego. Essa voz que diz que eu não vou conseguir, essa voz ainda fala em primeira pessoa, então parece que sou eu mesmo dizendo eu não vou conseguir. Olha tudo. Olha. Não, por fora, né? Que a ameaça é sempre por fora. O perigo, o problema, a mentira, a tempestade é do lado de fora. Então, olha. Olha o seu cenário. Aí, olha. Senhor. Tem duas coisas. Vai se encher da palavra, como a Suelen ministrou, que é a palavra quem vai aumentar a sua fé. Vai orar em outras línguas, porque vai aumentar a sua fé, sua capacidade de ver o futuro, de ver aquilo que Deus espera de você. É você que tem que se preparar. Mas aí, seja humilde e fale assim, Senhor, realmente, eu preciso de mais ousadia. Eu preciso me fortalecer no Senhor, porque eu vou chegar daquele lado. Eu não vou ter medo de apanhar. Querido, você pode chegar molhado, com a água dando no joelho do barco, mas você vai chegar. Sem dano, sem prejuízo. Você tem uma palavra do Senhor e você tem a presença. Aleluia. Você tem a promessa e você tem a presença. Você está sem fé? Você está com medo? Deixa eu ser Jesus hoje para você. Porque, afinal de contas, você está com medo. Não te mandei eu. Velho Testamento, cada um dos profetas que Deus ia chamar, ele já começava assim. Olha, Jeremias, Ezequiel, como é que ele começa o chamado dessas pessoas? Não temas. Ó, ele já chega assim. Eu já vou começar com a parte. Não temas, presta atenção no que eu vou te dizer, mas eu já vou te vacinar antes. Ó, não tenha medo do que eu vou te dizer. Eles vão perseguir, eles vão querer te bater, eles vão querer fazer você ficar calado. Mas, ó, você vai falar o que tem que ser falado, você vai cumprir o que tem que ser cumprido, você vai chegar do outro lado. O perfeito amor, querido, lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Você pode fechar seus olhos e falar isso? O perfeito amor lança fora todo medo. Fale isso umas 3 vezes para você mesmo. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo o medo.